Olá, turma. Iniciando a ideia de áreas, vamos começar com circunferência. Eu apresento o comprimento, depois área. Só para ficar aqui comentado, nos livros didáticos, eu tenho a palavra circunferência e a palavra círculo ou disco. É a mesma coisa, tá? Normalmente o círculo é a linha da circunferência e a região interna. E a circunferência é só linha, tá? Mas quando eu peço área, eu posso tanto pedir do círculo, que seria a linha mais a área interna, ou a área da circunferência. Por quê? Porque quando eu peço a área da circunferência, eu também estou implicitamente falando daquela região mais a linha da circunferência. Tá ok? Então eu posso falar das duas formas, quando eu peço área, tanto a área da circunferência quanto a área do círculo. Mas quando eu falo circunferência, é só a linha. Quando eu falo círculo, o disco é a linha mais a região interna. Tá? Começando aqui com 2πr, né? Que é a medida do comprimento da circunferência. Eu vou me utilizar aqui do GeoGebra, só para a gente verificar uma coisa aqui. O que eu vou fazer? Vou desenhar uma circunferência. Aí a minha tela ficou cortada para a imagem ficar melhor, tá? Vou dar ênfase só no desenho. Uma circunferência. E o raio dela. Como que nós chegamos a essa medida? Eles tentaram fazer a medida da circunferência em relação à unidade do seu próprio raio, colocando como unidade o seu próprio raio. Tá? Então pegou o raio e foi linearmente colocando ele aqui, ó, né? E verificou-se o seguinte, mais ou menos, chutar aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Quando chegou no 6, eles viram que sobrou um pedacinho. E conseguiram, então, tentaram esse pedacinho, pegaram o raio também, dividiram em unidades e foram colocando aqui. E eles vão chegar num valor próximo a 6,28 raios. Tá? A 6,28 raios. Né? Na verdade, depois se descobre que esses valores, né, o raio, a medida do raio e a medida da circunferência são valores incomensuráveis, quer dizer, valores que não podem ser comparados como unidade de medida. Eles não vão dar uma unidade exata, quer dizer, são comparados, mas não vão dar uma unidade exata. 6,28 aqui, então, ele se torna um número irracional, na verdade ele continua aqui, tá? E aí quando eu vou voltar para lá então, né? Vou voltar para cá. Já. Então quando eu escrevo 2πr, eu na verdade estou multiplicando 2 vezes o π, 3,14, né? 6,28, 15, é um número irracional. Né? Continua. E o raio, como foi utilizado como unidade de medida, né? É uma unidade. É claro, isso para comparar. Se você for trabalhar querendo realmente a medida, você vai pegar a medida do raio e vai multiplicar por 2π. Tá? Isso aqui chega àquele 6,28, né? 3, pontinho. Também é um número irracional. Isso mostra, se eu botar o raio inteiro, né? Se eu botar o raio inteiro, o número inteiro, a circunferência vai ser um número racional. Se eu botar a circunferência no número inteiro, o raio vai ser um número racional. Quer dizer, eles são incomensurados, ok? Eu não consigo um ser unidade de medida do outro. Ah, Marcia, mas consigo medir? Sim, mas não dá uma medição exata, ok? Beleza. Tá. Foi assim que se chegou a essa medida, 2πr. Eu tentei colocar como unidade de medida o raio. Eu não, né? Isso é antes de Cristo.
mais ou menos aí, vou chutar, mas deve ser da época de Euclides, 300 anos antes de Cristo. Tá. A área de π R2. Vamos voltar também lá para o nosso GeoGebra para ter uma ideia dessa área. Vou tentar aqui, vou fazer um novo. Abrir a tela. Vou fazer um polígono agora, regular. Vou fazer um polígono com um hexágono. Tá ok? Vou começar com um hexágono. Então, marco aqui 2 pedacinhos. Ele vai perguntar quantos vértices. Vou botar 6. E ele criou um hexágono. Deixa eu aumentar um pouquinho isso. Deixa eu voltar aqui para o cursor. SG. Aumenta aqui um pouquinho o lado. Joga ele para cá. Tá. Eu vou colocar um círculo. Círculo inscrito esse hexágono. Tá? Para passar nos vértices. Vou botar um segmento aqui para achar o centro. Segmento. E eu vou achar o ponto médio. Estou usando a função, vocês não estão vendo, mas é a função do GeoGebra. Eu já deixei um vídeo lá para quem quiser aprender o GeoGebra, né, e fazer essas coisas. Aqui eu dei ênfase mais no desenho. Tá aí o hexágono. E aí eu vou construir aquele círculo. Vou escolher a função círculo, centro e raio. Centro. Não, essa não. Aquela que eu... CMG. Círculo dado o centro e um dos seus pontos. Está aqui. Pronto. A gente vê o seguinte, que eu consigo calcular a área desse hexágono, né, somando todos esses triângulos que estão aqui. Ó. E essa área, você vai falar, ah, Marcelo, mas não vai ser a área do círculo. Claro que não, vai ficar um pedacinho aqui, que está em branco, entre o círculo e o hexágono, que vai ficar faltando. Tá, e se eu fizer o seguinte, eu vou agora criar um polígono regular, maior um pouquinho, vou botar ele com 30. Vou botar ele com 30. Vou botar ele aqui, deixa eu diminuir um pouquinho aqui para ficar aqui dentro, para o desenho. Na gravação, na verdade. Aqui minha tela de gravação, eu determinei ela aí. Então, tá aí. Vou fazer uns triângulos também aqui para ver o que vai acontecer, para que a ideia é nossa. Deixa eu primeiro botar o círculo. Médio, ponto médio, e agora eu vou construir o círculo. Centro, no seu já. Caramba, ficou bem pertinho. Vamos fazer ali um triângulo para vocês terem uma ideia. Uns 2 triângulos, ó. 1, 2. Quer dizer o seguinte, eu consigo fazer 30 triângulos aí. Se eu calcular a área desses 30 triângulos, eles vão se aproximar muito à área do círculo, concordam comigo? E o que é a área do triângulo? Base, né, no caso aqui, de A até B aqui, ó, no caso do cursor, vezes a altura. E a altura é fácil calcular. Né? A altura é fácil calcular. Está se aproximando do raio. Aí alguém vai falar, ah, Marcelo, ó, amplia aí para ver se está sobrando alguma coisa ali. Eu vou ampliar. Olha meu cursor aqui, tem um pedacinho faltando, então não é o raio. Ainda está faltando um pouco. Mas vamos fazer o seguinte, não vou desenhar mais não. Agora, se eu começar a fazer polígonos, botei só com 30 lá, imagina um polígono com 1000 lados dentro desse círculo, com 500 mil lados dentro desse círculo. Vocês concordam que eles vão se aproximar muito do círculo? Tá, então vamos voltar para lá, para o nosso Jan. Vamos voltar para o nosso Jan. Tá, então, eu posso então... Aqui em azul. Eu posso falar que a área do círculo é igual a um somatório das áreas dos triângulos. Tá ok? Tá.
Como seria essa área do triângulo? Aí vamos falar assim, você vai ter várias bases. Voltando lá para o... Vou botar aqui no cantinho aqui, vou fazer um círculo. Vou botar um ponto aqui, esse é o centro. Tem vários triângulos, né? Se eu botar aqui, ó, B1, B2 são as bases. E o raio vai se aproximar muito do raio, vai depender, ó, o raio está lá. Então, eu tenho a área do triângulo, vou botar aqui, ó, a área do triângulo, né? Base vezes altura dividido por 2. Então, se eu botar infinitos não, mas muitos triângulos ali dentro, eles vão se aproximando, né, da área total do círculo, quando eu somar esses triângulos, como eu tenho aqui somatório das áreas dos triângulos. Então, eu vou fazer o seguinte, que a área do círculo é igual, né? Vamos botar as áreas do triângulo? Então, vamos botar altura, no caso a altura vai ser raio, né? Vou botar aqui, ó, vai se aproximar do raio, então vai ser a altura vezes a base, ou a base vezes a altura dividido por 2. Então, vou botar aqui, ó, B1 vezes o raio dividido por 2. Isso é a área do triângulo 1, mais B2 vezes o raio dividido por 2. A área do triângulo 2, mais, poxa, eu posso colocar quantas vezes eu quiser maior no número de triângulo, para quê? Para me aproximar muito dessa área. Então, eu vou colocar como se fosse um N, que fosse um número muito grande de triângulos, né? Vezes o raio, que vai se aproximar, né? A altura se aproxima do raio, dividido por 2. Quando eu olhar para essas frações, eu vejo que o raio aparece em todas e o 2 também de denominador. Vou botar em evidência. E vai ficar raio dividido por 2 em evidência, B1 mais B2 mais todas as bases, né? Vamos voltar para o desenho lá do GeoGebra. Poxa, as bases, se eu for somando, ó, olha o cursor do mouse, a primeira, mais a segunda, mais a terceira, mais a quarta, mais aqui, só com 30. Está se aproximando muito da circunferência. Imagina se eu botar muitas bases, né? Então, tende a chegar ao valor da circunferência. Então, voltando lá, isso tudo aqui, ó, vou botar em vermelho para dar uma ênfase, isso tudo aqui vai se aproximar do comprimento da circunferência, que eu já tenho lá em cima, 2πr. E aí eu termino que a área do círculo é igual a R2, R dividido por 2, vezes 2πr. Simplifica 2 com 2, R vezes R é ao quadrado. E chegamos então à fórmula de πr ao quadrado. Tá? Não usamos o cálculo, depois vocês vão ver esse desenvolvimento também por cálculo integral, né? Mas não é o momento. Então, esse desenvolvimento aí serve muito para quando vocês forem dar aula do ensino fundamental e no ensino médio, para vocês passarem isso para os alunos, ok? Vamos pôr uma questãozinha aqui, só para aplicação. Determine a área de um círculo sabendo que a circunferência desse círculo tem comprimento igual a 15 π centímetros. Então, ele quer a área. Ele quer a área do círculo. Os livros didáticos às vezes botam área com S por causa do inglês. Mas pode ser com S ou com A, tanto faz. Você tem que entender o que você está fazendo, né? Eu prefiro usar o A. Determinar a área de um círculo sabendo que a circunferência desse círculo tem comprimento igual a 15 π. Tá. Para eu descobrir a área do círculo, eu preciso do valor do raio. Eu não tenho ele, né? Então, é uma investigação que eu tenho que fazer. Quem é? Eu vou lá e utilizo, tá, da fórmula de comprimento, 2πr, igual a 15 π. E simplifico π com π, R é igual a 7,5 centímetros. Ok? Eles querem a área. Então, a área do círculo
é igual a 7,5 centímetros elevado ao quadrado vezes π. Vou usar aqui minha calculadora para ir rápido. Deixa eu botar ela aqui na tela para vocês enxergarem também a calculadora. 7,5 vezes aqui o quadrado entre o que eu já botei igual 56,25. Ok? Essa é a área então do meu círculo. Nessa questão aqui, ele me pede que calcule a área achurada na figura abaixo, sabendo que o raio do círculo mede 2 centímetros. Vamos marcar aqui, ó. 2, 2 e 2. No momento que ele faz isso, coloca 90 ali, ó, eu tenho 90 para cá e para cá, tá? Como aqui ele colocou 2, ó, vamos mostrar ali, ó, 2 aqui e 2 aqui, que são os raios, né? Do outro lado, mesma coisa, 2 e 2 e um ângulo de 90, os dois têm ângulo de 90, eu tenho então um caso de congruência aí. Então eu posso falar que, vou chamar de L, que aqueles duas medidas ali, essa aqui e essa aqui, ó, são congruentes. Os dois triângulos são congruentes, ok? Tá. Poxa, mas olha só, eu tenho um triângulo inscrito numa semicircunferência. Nós vimos que isso na geometria nos dá um triângulo retângulo. Quando eu tenho isso, todo triângulo inscrito numa semicircunferência é retângulo. Então, na verdade aqui, ó, lado e ângulo reto, eu tenho isso o quê? Metade de um quadrado. Então o exercício ficou simples. Ele quer que eu calcule aquela parte cinzentada, são duas. Me deu um quadrado, quer dizer, a metade de um quadrado, numa semicircunferência. Então, qual é o cálculo dessa área achurada? Vou botar aqui, ó. A área achurada é igual à área da semicircunferência, vou botar S, menos a área do quadrado, tá? É isso que ele quer. Então vamos calcular a área do círculo, da circunferência, que eu tenho um raio, depois eu divido por 2. Então, a área do círculo é igual a πr ao quadrado. Logo, a área da semicircunferência é πr ao quadrado dividido por 2. O raio é 2, então eu vou ter 4, né? 2 ao quadrado, 4π sobre 2, eu vou ter 2π. Essa é a área da semicircunferência. A área do quadrado eu preciso do lado, que é lado ao quadrado, eu não tenho. Eu tenho a diagonal, ó. Esse diâmetro aqui é a diagonal do quadrado. E eu tenho uma fórmula para isso, né? Eu vou colocar aqui embaixo. Diagonal é igual a L raiz de 2. Mas a diagonal eu tenho. Vai ser 2 mais 2, ó, é igual a 4. Então 4 é igual a L raiz de 2. Vou passar o raiz de 2 dividindo. L é igual a 4 dividido por raiz de 2. Racionaliza, multiplica em cima e embaixo por raiz de 2. E eu vou ter 4 raiz de 2 dividido por 2. E eu vou ter 2 raiz de 2. Tá? Se quiser voltar, né, lembrando que a diagonal L é raiz de 2, é só você pegar L e multiplicar por raiz de 2, vai dar raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, vezes 2 dá 4, voltei para a diagonal do quadrado. Tá bom? Ok, mas não é isso que a gente queria. A gente queria a área achurada. Como eu já tenho aqui o lado
né, do quadrado, e aqui eu já tenho a área da semicircunferência, basta calcular a área do quadrado. A área, aqui, desculpa, aqui, ó, faltou alguma coisa na fórmula de área do quadrado. A área de semicircunferência já é metade, mas a área do quadrado é por 2. Então, a área do quadrado dividido por 2 é igual ao lado ao quadrado dividido por 2. O lado vai ser 2 raiz de 2 ao quadrado dividido por 2. 2 vezes 2, 4. Raiz de 2 ao quadrado, 2. Vezes 4, 8. Dividido por 2, 4. Ok? Então, vamos voltar lá para a fórmula final. A área achurada é a área da semicircunferência, que está aqui, 2π, menos a área do quadrado dividido por 2, que está aqui, 4. Se quiser botar em evidência, 2π menos 2. E aí essa área aí é aquela região todinha acinzentada lá, entre a circunferência e o quadrado.